Boa tarde a todos. Obrigado, André, pela recepção, pelo convite, porque é muito bom ver a Casa Espírita novamente sendo ocupada, realizando seus trabalhos, realizando as suas tarefas, evangelizando com as suas atividades, entrando numa normalização, né? Um novo normal, vamos chamar assim, mas um pouco próximos do que nós vivíamos antes da pandemia, dada a necessidade urgente de trabalhar por nós mesmos e pelo próximo. A Casa Espírita, ela precisa proporcionar a todos que a buscam, o refazimento moral, espiritual. E logo após essa pandemia, a gente observa a maior necessidade de todos nós, todos os seres, dessa reflexão, dessa busca pelo trabalho, desse estudo, porque todos saímos, no menor ou maior sentido, afetados por esses 2 anos, vivendo sob protocolos rígidos, sob uma ameaça. Quem é que aqui não se sentiu ameaçado em adoecer, em vir a ter algum problema, por já ter alguma comorbidade, ou que enfrentou isso com algum parente, ou encontrou alguma desencarnação de alguém querido? Quem não passou por isso? E a gente observa uma sociedade, a gente que trabalha na área de educação, me mandaram recentemente, acho que foi ontem, uma pesquisa do governo federal sobre o efeito da pandemia no desempenho escolar. E como hoje as crianças, os alunos, estão sentindo grande dificuldade nos seus estudos. Isso é apenas um sintoma, um sintoma de um dos efeitos da pandemia. E é nítido, claro, que em 2 anos se viveu uma vida que agora, voltando, como eu digo, essa novo normal, está cobrando o seu preço. O convívio entre as pessoas, após muitos terem ficado isolados, após muitos terem deixado de trabalhar, ou tendo que conviver no seu lar, quando agora a gente tenta retomar as nossas vidas, surge então esses sintomas, essas sequelas que precisam ser trabalhadas em todos nós. Todos fomos afetados. O mundo hoje ele é um mundo muito mais complexo. Digamos, como os novos estudiosos dizem, que esse mundo agora ele não é mais complexo. O mundo hoje ele é incompreensível. A complexidade ficou para trás. Os fatos acontecem na vida hoje que nós custamos muito acreditar que ocorrem. Mas como isso é possível? Relações humanas. Vamos só para citar um exemplo muito simples. Quando que nós iríamos imaginar, após uma pandemia, o mundo todo está
sentido essa ameaça de um vírusinho. Achávamos nós que não haveria mais razões para ter grandes conflitos bélicos. E o que está acontecendo agora? A despeito de tudo que aconteceu, um conflito no coração da Europa com uma grande potência e que nos afeta direta e indiretamente, economicamente, e nos assusta também. Então é incompreensível. Achávamos nós que há um tempo o mundo se encaminharia para uma maior estabilidade. Os grandes países conscientes do seu papel no mundo, e nós iríamos trabalhar em agendas como aquecimento global, novas agendas, olhando para o futuro. E hoje estamos vivendo ainda guerra de conquista. Estamos vivendo coisa que nós vivíamos na Idade Média, na Idade Antiga. Um país invadiu o outro, por poder, por dominação de recursos naturais, e isso em pleno século XXI. Então o mundo é muito incompreensível, está incompreensível. E nós não podemos, dentro dessa incompreensão, sermos levados de roldão por isso. Temos nós a nossa base religiosa, que mais do que nunca tem que ser reafirmada. Mais ainda se observa a urgência do resgate, do estudo do Evangelho do Cristo. Porque parece muitas vezes que, quando a gente observa, parece ensinamentos que ficaram lá atrás, que não podem ser esquecidos. Precisamos reafirmar, precisamos praticar para o nosso próprio bem e para o próprio bem daqueles que nos cercam. Porque dentro desse mundo incompreensível, veio um mundo que também é ansioso. O mundo hoje está extremamente ansioso. Não é sem razão. Nós não sabíamos o que poderia acontecer conosco, se a gente receberia alguém à porta de casa, se eu poderia ir à rua, se eu poderia entrar numa loja, se eu poderia falar com uma outra pessoa. E isso hoje, um outro grande sintoma pessoal do cidadão, das pessoas hoje, é uma enorme ansiedade. Sem contar um dado para reforçar isso, que o Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolíticos do mundo. Então esse é o contexto, esse é o grande contexto de um mundo que a gente olha e diz que muitas vezes parece que perdeu o sentido das coisas. E é fundamental o resgate, por isso que é fundamental voltar os trabalhos, o estudo, buscar o irmão que está desamparado, que está perdido. E aí vem o tema que a gente veio trazer. Porque esse mundo de hoje, desse mundo ansioso e incompreendido, incompreensível, ele busca uma solução rápida e fácil. Como é que eu faço para acabar com a minha ansiedade? Eu vou comprar coisas, eu vou consumir. Eu preciso de algo que alivie esse meu nervoso. Então, a gente busca um remédio fácil e rápido, que está muito no consumo. Então eu compro alguma coisa, aquilo ali me dá uma alegria momentânea e me faz esquecer dos meus problemas, me faz esquecer de uma série de coisas, e eu entro. Só que nós sabemos que a matéria,
ela não vai suprir o grande vazio que existe dentro de nós e que possa existir dentro de nós. Esse vazio da ansiedade, cobrir esse vazio, completar o que nos falta, o que aquilo, uma coisa que temos dentro de nós, a coisa, o produto, o carro novo, uma roupa nova, um sapato novo, ele não vai cobrir essa minha carência. Momentaneamente vai me dar uma alegriazinha, mas novamente eu caio aqueles sentimentos de maior tristeza. E é fundamental a gente preencher esse vazio, retomando o Evangelho, retomando os ensinamentos do Cristo. Porque também nesse mundo que nós vimos materialista, incompreensível, ansioso, tudo é relativizado. Parece que há a impressão de que tudo pode. Tem-se a impressão de que eu ando no trânsito como eu desejar, eu uso o meu meio de transporte e faço e não me importo com o outro. Não basta muita coisa, né? Só andar um pouquinho aqui que a gente percebe isso. É sintomático. Nós manifestamos, eu me coloco à frente do outro porque algo está me dizendo que eu tenho privilégios. Então eu estou mais individualista, a sociedade está muito... e eu relativizo. Não, isso aí, qual o problema disso? Qual o problema daquilo? E começam a se relativizar temas que já estavam estabelecidos. Então, a partir do momento que o meu eu, o ego, começa a preponderar, é lógico que a convivência vai ser uma convivência muito difícil. E aí a gente vem aqui trazer um conceito de livre-arbítrio, para a gente tentar refletir um pouquinho o que a espiritualidade nos ensinou, qual a mensagem, como que a gente tem que entender essa capacidade que nós temos, que todos nós temos, e até onde vai. E o André, na leitura inicial, aquele foi um texto perfeito, que abordou praticamente todos os pontos do que a gente vai conversar, só que a gente vai poder detalhar um pouquinho mais. E o sintoma, nós não podemos e não devemos acolher tudo. Nós temos que ter um olhar, sabermos agir, sabermos orientar, sabermos ensinar, principalmente aos jovens, aos mais novos, até onde vai a minha liberdade. Porque, como eu venho falando, relativizou-se, muita ansiedade, então, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então é aquela coisa, não, eu tenho que resolver porque eu preciso. Então, uma sociedade que se distanciou, que vem se distanciando de Deus, e que por isso, como consequência natural, e a gente sabe, quando acontece esse distanciamento, pelas próprias leis naturais que a gente muito bem conhece, nas suas relações, nas suas leis de causa e efeito, fatalmente aquele que se distancia de Deus, mais enfrenta dificuldades, e entra naquele ciclo vicioso, de mais problemas, mais dificuldades, mais ansiedade, e parece que não sai nunca desse ciclo. Mas como a gente vai ver aqui, quando eu tenho uma capacidade de mudar esse roteiro, e a capacidade de mudar esse roteiro é minha, não é de ninguém.
não se delega a capacidade de mudar, de decidir. Eu gosto muito de uma passagem de Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, que é uma frase que acho que todo mundo tinha que levar estampada no carro, a imagem, essa frase, que é uma frase simples, curta, mas tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido. Isso é muito interessante, né? Uma afirmação, ó, pode tudo. Tudo é permitido. Mas nem tudo favorece, dependendo da tradução, nem tudo ajuda, nem tudo beneficia, nem tudo convém. Nem tudo é favorável. Mas nem tudo é favorável. Então essa vírgulazinha depois do tudo é permitido, é o que está faltando nas nossas vidas. Está faltando parar para eu refletir, tudo me convém? Paulo já diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então vamos nos aproveitar um pouco, no livro dos Espíritos, tem um capítulo sobre lei de liberdade, e a gente consegue, a partir daí, entender bem essa questão e a fundo que os Espíritos explicam para a gente de uma forma muito clara, e para a gente saber qual é o nosso papel, quais são os nossos limites. Então a primeira pergunta, Kardec, na pergunta 825, ele faz o seguinte questionamento: haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Ou seja, existe alguma situação em que você é livre para fazer o que quiser, o que bem entender? Liberdade absoluta? Existe liberdade absoluta? Primeira pergunta de Kardec aos Espíritos. E a resposta é muito clara: não, porque todos precisais um dos outros, tanto os pequenos como os grandes. A partir daí a gente já consegue, a gente confirma o que Paulo nos falou, e a gente começa a entender que essa liberdade, ela termina porque eu preciso, para o meu crescimento, eu preciso da convivência. O nosso crescimento espiritual, a nossa evolução moral, ela não acontece isolado. Ela acontece em convivência. Em convivência. Muitas vezes isso parece ser bem entendido quando a pessoa diz, não, eu sou assim, não mudo. Você tem que me aguentar, né? Já vi, não, eu sou assim, você que tem que aceitar, porque não está bem entendido isso. A partir do momento que eu convivo, tanto os grandes como os pequenos, os Espíritos falam, dependendo da minha posição, a partir do momento que eu interajo com o outro, a minha liberdade, ela é restrita, ela é condicionada, como André falou no texto. Então essa primeira, não existe liberdade. Aí ele faz uma segunda pergunta, Kardec, para os Espíritos: em que condições o homem poderia gozar de absoluta liberdade? Na do eremita no deserto. O eremita, aqueles monges anacoretas que vão para um local fazer reflexões. Eu tenho lido um pouco sobre esse padre. Existem os padres do deserto. Existem os padres do deserto, que em determinado momento, de uma determinada linha ali dos beneditinos, principalmente, eles fazem essa prática. Em determinado momento, o monge, ele se afasta do mosteiro, numa necessidade pessoal de autorreflexão, e eles vão se chamar, então,
os padres do deserto e vão lá para refletir. E geralmente passam um tempo, refletem sobre a sua vida e retornam ou ficam conforme o acerto e a necessidade entre eles. Mas a espiritualidade aqui ela nos coloca que esse processo de exercício da nossa liberdade, ou melhor, o exercício do nosso crescimento, ele vai acontecer no convívio com o outro, porque o outro vai trazer elementos que vão ser importantes para eu me conhecer. Muito bem, mas aí ele diz, onde é que vai ter a liberdade plena? No eremita sozinho no deserto. Esse vai, porque esse pode fazer o que ele bem entender, porque ele está sozinho, não vai afetar ninguém. Gritar, sair correndo, bater a cabeça na parede, fazer o que ele quiser, xingar pelo ar, não tem ninguém. Então isso aí é para entender que nós, reafirmando que nossa liberdade ela é condicionada pela presença do outro. Quem é esse outro? Quem é esse outro? Meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meus filhos, meu colega de trabalho, meu vizinho, a cidade, a pessoa que mora na mesma cidade que eu. Então eu tenho que entender isso, que eu não tenho essa liberdade toda. Não quer dizer que eu seja uma pessoa presa em absoluto. Em absoluto. Mas apenas entendemos que não existe liberdade absoluta. Mas vamos em frente, que Kardec vem nos esclarecer. Aí ele vem com aquela que vamos aonde é que tem liberdade? Essa parte eu gosto muito. Onde é que nós, fazer uma perguntinha que a gente vai pensar, mas eu dou a resposta. Onde é que nós somos completamente livres? Onde, já falei que como a gente vive em sociedade, a gente não consegue ter liberdade no agir, no falar, né? Mas onde, e unicamente onde, nós somos completamente livres? Pensamento. No pensamento. Isso Kardec pergunta, liberdade de pensar. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual ele goze de absoluta liberdade? Onde que nós somos livres? Essa é a pergunta. É pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, responde a espiritualidade, pois o pensamento não admite barreiras. Pode-se deter o seu ímpeto, mas não aniquilá-lo. Então eu me lembro nas aulas de direito, há muito tempo atrás, quando se estudava as fases do crime. E a primeira fase do crime era o cogitácio. Então era quando você começava a planejar um crime. Então eu vou assaltar uma casa, por exemplo. Então eu fiz, como é que eu vou fazer? Você ficava pensando, não, eu vou escolher a casa, vou pular o muro, vou fazer isso. Aí a próxima fase, não, eu vou comprar um pé de cabra. Aí você já está materializando. Aí você tenta entrar na casa, usa o pé de cabra na porta, quebra a porta. Aí em determinado momento, se você for preso, se você souber que você comprou o pé de cabra, mas você só está pensando, você não pode ser preso, porque o cogitácio é seu. Você pode planejar o que você quiser. Mas a partir do momento que eu pego o pé de cabra e arrombo a porta, eu começo a ser responsabilizado. Isso eu estou falando no direito, bem leigamente, tá, gente? Isso aí é uma coisa que... Só para lembrar que o direito, ele entende que se você pensa
em matar alguém, assassinar alguém, se você pensa em fazer um crime, só o pensar ainda, você não é penalizado. Aí vai muito de acordo com o que a gente está lendo aqui, por causa dessa liberdade que se tem. Só que a partir do momento que eu passo a materializar aquilo, aí eu crio elementos que poderá causar alguma punição para mim, como tentativa de homicídio, tentativa de lesão corporal, né? Já são as tentativas, porque você tentou, mas o pensar, ele é livre. Então corrobora muito com essa ideia. Aí a pergunta a cereja do bolo. O homem é responsável pelo seu pensamento? Aí a gente vai relembrar de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, né, que a mente plasma a vida que nós desejamos. Então, Kardec perguntou, tá, beleza, você tem liberdade total em pensar. E aí? Há alguma responsabilidade? Não tem no plano criminal, né, como eu falei, penal, mas e aí? E no mundo que nós acreditamos, esse mundo imaterial, que supera a carne, que supera a matéria, que supera o que a gente vê, que supera o materialismo científico, o que acontece? O homem responsável pelo seu pensamento é responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo sua justiça. Então, vejam bem, daí a importância de nós estudarmos, entendermos cada vez mais a nossa essência espiritual. Quando que o materialista vai entender isso? Nunca. Quando que o materialista vai entender isso? Nunca. Ele vai identificar aquilo ali apenas como um produto da mente. A mente como um órgão que elabora raciocínios, e esse é um raciocínio, sem culpa, sem nada. Mas nós sabemos da importância do pensamento. Nós conhecemos a transcendência dos nossos pensamentos. Nós conhecemos, nós sabemos, pela literatura espírita, que não há limites para a forma pensamento, que nós criamos formas de pensamento, que nós criamos um mundo paralelo só no nosso pensamento. Um amigo perguntou certa feita, um amigo que está querendo se tornar espírita, está curioso, aí ele veio com várias perguntas, e perguntou do umbral. Onde fica o umbral? Né? Onde fica o umbral? E aí aquelas perguntas, eu falei, não, lê André Luiz, você vai, boa tarde, você vai saber, vai lendo André Luiz. Mas nós sabemos muito bem que o meu pensamento, como Emmanuel fala, com o pensamento ele plasma a vida que desejamos ter, eu próprio crio. Eu tenho a capacidade de criar o meu céu, o meu inferno, o meu paraíso, como eu desejar. A capacidade mental, a literatura espírita, já vem dizendo há muito tempo da capacidade do pensamento, que agora a ciência está começando a entender, a acompanhar o pensamento que já vem. Daí a importância da vigilância dos nossos pensamentos,
Daí que nem nos pensamentos, se a gente entende dessa liberdade, qual liberdade eu vou fazer dos meus pensamentos? Porque só quem vê, aqui ele falou Deus, mas a gente sabe que muito mais entidades percebem o que nós pensamos, o que nós emitimos, as formas mentais que nós emanamos. Então a gente tem que tomar cuidado até na liberdade do nosso pensar. Até na liberdade do nosso pensar. Mas o mais importante é que nós somos livres para pensar o que desejarmos, e isso é muito bom, porque nós temos toda a liberdade, nós estamos presos. Eu posso estar encarcerado fisicamente, mas o pensamento ocupa o espaço que desejar. Se a gente lembrar como conseguiu Nelson Mandela, mas passou mais 40 anos preso, e ele sempre ficava imaginando, ele liberto, pensando no seu país. Ele não sucumbiu à prisão física, porque a mente estava liberta, sempre. E o inverso é verdadeiro. Muitas vezes a gente tem espaços vazios à nossa frente, mas a gente está preso naqueles mesmos pensamentos. Já repararam? A gente fica preso ali, nos mesmos pensamentos. Então, quando a gente faz o evangelho do lar, quando a gente lê um livro edificante, a gente está trabalhando esse nosso pensamento, a gente está dando oportunidades para esse pensamento conhecer outros mundos. E o pensamento, por sua vez, vai provocar novos sentimentos. Quando a gente vem aqui, quando algum amigo ou amiga vai a uma missa, vai ao seu culto, que ela é bombardeada daquelas boas vibrações, que seu pensamento, temos essa liberdade, e essa liberdade, a partir daí, de escolher o que é melhor para nós. Temos essa possibilidade, essa capacidade de escolher o que é melhor para nós. Mais uma vez, isso não se delega. Mas como é que eu faço isso? Eu preciso parar. Eu preciso visitar os meus pensamentos. Eu preciso conhecer os meus pensamentos. Eu preciso deixar um pouco essa vida ultra acelerada, essa vida ultra informacional que a gente acorda com, dependendo do grupo que a gente pertence, já tem umas 300 mensagens quando você acorda de manhã. A gente tem que deixar, a gente tem que meditar, orar. É uma das grandes questões desse século 21, essa velocidade das informações, que a gente precisa cuidar, porque isso afeta muito essas formas de pensamento. Do que eu me nutro? Qual é a minha nutrição? Eu me alimento, nutrição, alimento. Uma comidinha saudável, né? Às vezes quer encarar um chambaril, sabe o resultado no final, né? Mas é bom, eu gosto. Uma mãozinha de vaca de vez em quando, uma pimentinha. Mas a gente sabe o que acontece dessa nutrição, né? A mesma coisa, eu chego de manhã, ao invés de contemplar o dia, obrigado, Senhor, por eu estar vivo, porque isso é o maior presente de Deus para nós, acordarmos
vivos. Agradecer pela saúde, pelo alimento, pelo teto, pelo sono, pelo trabalho, pela família. Mas não, a gente vai para o celular, ver as mensagenzinhas, ver notícia, ver o que está acontecendo, ver. Aí, do que eu estou me nutrindo? Qual é a minha nutrição emocional? Porque isso vai me afetar. Do que eu vou ler, o videozinho que eu vou assistir. E já repararam que adoram mandar vídeo de flagrante, de acidente, de crimes, né? Não tem coisa mais que coloque down, né? Aquela coisa que coloca para baixo do que ver um vídeo assim. E a gente deixa, e a gente se nutre disso. O que eu estou fazendo com o meu pensamento? Aquela liberdade do meu pensamento. Eu estou me nutrindo desses elementos que ao final vão me dar angústia, raiva, uma agonia, uma sensação, um incômodo, uma sensação desagradável, e isso ainda são 7 da manhã. Você ainda não pegou o ônibus, você ainda não entrou no trânsito. E assim vai. E aí você começa o seu dia, tarefas, compromissos, filho para a escola, tem que comprar isso, tem que pagar a conta. Ninguém faz isso feliz, né? Pagar a conta. E aí no final o dia passa. Aí você olha, foi um dia relativamente pesado, foi um dia que você escolheu, lá no início, ser assim. Porque a liberdade de pensar é sua. Você pensa o que você quiser. Aí você se nutriu disso, decidiu se nutrir disso. Ao final do dia, está um dia pesado, está impaciente, o menino pedindo comida, o menino tendo que fazer dever de casa, ajudar filho no dever de casa, e o menino não entende, a impaciência vai lá para o nível mais alto. E aí o tempo passa, os anos se vão, e a gente vive como numa corrente, mais ou menos assim. Eu gosto de usar uma seguinte analogia: imagine um rio caudaloso, um rio levando tudo, um rio de águas correntes, levando tudo, levando galhos, levando. Onde você quer estar? Você quer estar sentado na margem, olhando o rio, sabendo que o rio está lá, mas você está na margem. Você é você. Ou você quer estar dentro do rio sendo levado por aquela torrente de mensagens, torrente de informações, torrente de opiniões, e você se digladiando, tentando se fazer com que sua ideia se sobreponha naquele mar, querendo sobreviver. Quando você vai ver, você está cansado, você está nadando a esmo, você está sendo levado na verdade, e outra pessoa está na margem, só olhando o rio passar, mas ele está nele. Aí ele começa a contemplar a paisagem, porque se você estiver dentro do rio, você não consegue contemplar nada, você não enxerga nada de fora, porque você está ali, sendo levado, querendo sobreviver. Aí um manda um vídeo falando de uma coisa, você discorda, você começa a discutir no grupo, aí você começa, que não chega a lugar nenhum. Já repararam? Já repararam que não se chega a lugar nenhum? Ninguém ganha. Nenhum debate hoje, ninguém ganha, porque você não sabe nem o que é verdade nessa história toda.
Mas aquele que está na margem, está contemplando a natureza, está contemplando a si próprio, está calmo, vai saber atravessar para o outro lado do riacho, do rio, vai saber resolver os problemas, sabe onde quer chegar. É mais ou menos isso. É nós nos apropriarmos de nós mesmos. É nós decidirmos por nós, é escolhermos nós. O livre-arbítrio hoje é nós termos a capacidade de decidir o que é melhor para nós. Lembre-se, vós sois sal da terra, vós sois luz, vós sois deuses. Então, esse encontro conosco mesmo preenche aquele vazio que eu falei lá no início. Precisamos dar tempo para nós, precisamos cuidar de nós, precisamos encontrar aquilo que nos preenche, porque a gente sabe que a gente tem esse ser divino dentro de cada um de nós. Nós temos esse ser divino esperando para ser encontrado, esperando para ser vivido. Nós precisamos decidir por isso. O nosso livre-arbítrio, aí eu vou concluindo, eu vou em Leon Denis, gosto muito do problema do ser, do destino, da dor, que ele vai falar, tem um capítulo sobre livre-arbítrio. Esse tema é bom porque sempre você tem esse livre-arbítrio, bem fácil. Aí ele vai falar o seguinte: para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo. Olha que curioso, né? Então a liberdade está ali no pensamento. Mas eu quero viver essa liberdade, que é aquela liberdade, é a liberdade amorosa, é a liberdade de encontrar o seu potencial, que o seu potencial, ele vai ser mostrado no outro, é aquele que encontra o seu talento nas artes, é aquele que se dedica ao seu trabalho, mas aquele seu trabalho sabe que vai beneficiar o próximo. É aquele que... Porque o eu divino, o nome já diz, é o encontro conosco mesmo para encontrar o nosso potencial que vai ajudar o outro. Que vai ajudar o outro. Então a gente tem sempre essa luta, né? Ego e o self, o nosso eu divino, e o ego está ali querendo aparecer. O ego, gente, é o rio. O ego é eu querer que a minha ideia prevaleça sobre a sua. Eu acho isso, ele acha diferente, eu digo não, é isso, você rebate, aí fica o Guilherme não, e eu falando para ele, é o meu ego querendo prevalecer. Eu brinco muito essa história do ego e do self, é assim, dois carros vêm no cruzamento, aí um tem que dar vez, aí você está aqui, o seu ego é aquele que acelera, vai embora e ainda sai xingando, viu, ganhei, fui na frente. Você vai, aquela satisfação momentânea, mas você não vai feliz. O self é aquele que cede e fica feliz porque o outro foi à frente. E deve estar apressado, a gente pensa assim, deve estar passando por algum aperreio, deixa ele na frente. E o self é aquele que vai tranquilo, que deixa o outro ir. O ego é aquele que está na corrente, quer prevalecer suas ideias,
não aceita opinião contrária, é vaidoso. Aquele que cuida do self, que mais se dedica ao self, é o que está sentado na margem. É mais reflexivo, mais observador, ouve mais, respeita mais, tolera mais, sabe escutar. Porque aquele do ego, que tem um ego que está na corrente, ele só espera o outro terminar de falar, mas ele não está escutando o outro. Já viram isso, né? No self, o eu divino, esse é nosso, que nós temos de melhor, está pronto para florescer em nós, está pronto para exercer o seu papel em prol de quem está ao seu redor. E a gente sabe que ajudando ao outro, nós somos ajudados. Então é isso, esse mundo desse, a gente poderia abordar, só finalizando aqui, uma ideia final do Leon Denis, ele diz assim: como se libertar da escravidão, da ignorância e das paixões? Como a gente sai dessa corrente? Como é que a gente sai dessa corrente que está nos levando, que a gente só faz seguindo os nossos instintos, sem reflexão, sendo levado pela correnteza? Aí Leon Denis diz: isso só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Liberdade física pela limitação dos apetites, limitação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. A virtude está dentro de nós. A virtude já reside dentro de nós. A gente só precisa procurar. Só precisamos parar e procurar. Então, a decisão cabe a todos nós. Esse livre-arbítrio é a nossa liberdade total que nós temos de fazer esse autoencontro. Nada nos impede. Essa liberdade justamente vai nos ajudar, esse livre-arbítrio, essa sabedoria nessas decisões vai ajudar na nossa libertação daquilo que a gente tem, que a gente carrega de várias vidas, aquelas cositas que a gente traz, que a gente sabe muito bem, que vem de tantas e tantas vidas. Mas lembre-se, nós somos a nossa melhor versão. Nós somos, nesse processo de encarnações sucessivas, nós somos a nossa melhor versão. Então tem muita coisa boa construída dentro de nós em séculos e séculos de existência. Bastando nos dispormos a encontrá-la e não deixando cair, ficarmos presos ao que a gente vê, a essas correntes que nos levam para uma cachoeira, que nos levam, na verdade, para baixo e que nos levam, na verdade, para lugar nenhum. Cuidemos disso nos dias de hoje. Saibamos tomar as rédeas dos nossos destinos, nunca é tarde. Abraçando, acolhendo quem nós somos, acolhendo quem nós somos com nossos defeitos, mas principalmente conhecendo, explorando melhor as nossas virtudes. É o nosso homem novo, como diz a irmã Dufour, vencendo o nosso homem velho, porque a gente coabita. O homem novo é aquele que se dispõe a colocar o seu self, a sua essência divina, em prol
do próximo, que passa a se conhecer mais e com isso ter essa harmonia, como os gregos falam. Os estoicos chamam de verdadeira felicidade, felicidade suprema, um nomezinho chamado eudaimonia. Eudaimonia significa quando você entra em harmonia, equilíbrio com o seu daimon. Daimon é seu Deus interior. Então, tudo que você faz é o que você tem de melhor. Isso é felicidade. Felicidade é o encontro daquilo que você faz no dia a dia, do que você fala, pensa e faz e age, com aquilo que você tem de melhor para oferecer à humanidade. Isso é felicidade suprema. E com isso, o nosso ego, a gente nem lembra mais dele, porque a gente está sentadinho na beira do rio. E o ego passa. Mas nós somos verdadeiramente esse self, essa alma encarnada. Nós somos essa alma divina encarnada. Isso somos nós. Mas a gente teima em querer usar uma máscara que a gente chama de persona, liderada por nosso ego. Entenderam mais ou menos as figuras de linguagem, gente? Então é isso, é o nosso encontro, é a nossa capacidade em decidir por nós nos libertarmos, principalmente nos encontrando com aquilo que nós temos de melhor. E o que eu tenho de melhor, Emerson? Só você vai saber. Dentro do rio você não vai descobrir, mas sentado, em paz consigo, refletindo, conversando com Deus, entrando nesse equilíbrio, todos nós vamos encontrar o que nós temos de bom oferecer a esse mundo. E nós temos muitas coisas. Todas as vezes a gente se surpreende com algo que a gente não seria capaz de fazer. Se a gente lembrar que Cora Coralina começou a fazer suas poesias aos 70, 80 anos. Eu estava vendo agora recentemente os grandes atores, tipo Morgan Freeman. Primeiro filme, ele já tinha 50 e poucos anos. Ou seja, a gente sempre nós temos algo dentro de nós, ali, esperando, maravilhoso, só esperando para florescer. Temos que, então, tomar essa decisão e o livre-arbítrio é nosso. Tá bom, gente? Então, eu agradeço muito o convite. André, fico à disposição. Muito feliz de estar aqui fazendo a exposição e que Deus abençoe esse centro, Regeneração, que, graças a Deus, temos muita missão pela frente. Eu tenho certeza que todos os trabalhadores, que a espiritualidade, que a mentora do Regeneração está aqui, né, encontrando trabalhadores nessa seara, verdadeiros trabalhadores dispostos a seguir no trabalho do servir ao próximo, ok? Muito obrigado, gente.